Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a Dividimall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. Antes de começar esse vídeo, imagina a melhor roupa que você tem. Aqui tem o melhor caimento. Aqui te deixa liso de top. Aqui te deixa arrasando. Aquela roupa boa, a melhor de todas. Agora imagina ela em todas as situações da sua vida, no casamento, no trabalho, na igreja, no passeio, no rolê, dormindo com ela. Não dá pra usar ela todas as vezes, né? E ela é a melhor. É disso que se trata o vídeo de hoje. Roupa? Não. Tecnologia. Bem-vindos ao Detonando Geek, este é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Não pula, pelo amor de tudo que é sagrado, não pula. Galera, deixa o like de verdade, engaja, comentário, isso ajuda no conteúdo, ajuda o canal. Não pula de novo, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo com a galera e a gente depende demais para que a gente continue existindo. Então eu preciso muito que você apoie a gente, se você puder, lá no padrim.com.br/Detonando Geek, deixando uma doação pontual através do nosso pix, @detonandogeek.com, ou virando membro, ou deixando o seu valeu. Cara, isso não é falação de início de vídeo, a gente precisa de verdade dessas ações. Like, se inscreve, comenta, compartilha, se puder ajuda a nossa campanha, senão a gente não sai do lugar, então a gente precisa muito de você. Firmeza? Uma parada legal desse vídeo de hoje é que ele é um vídeo que veio de padrinhos, exatamente. Tem um modo lá do padrinho que tem uma meta lá que dá o número de telefone do Zap pra galera entrar em contato com a gente quando tiver dúvida. Eu recebo dúvidas da galera aí que tá nesse modo, eles mandam mensagem pra mim e, cara, bem legal e bem bacana. E aí surgiu a dúvida aí de um dos padrinhos e que deve estar aí assistindo a gente aí, mandar um salve pra ele, sobre uma questão de HDR, a gente entrou em VRR, várias coisas e, cara, me elucidou esse vídeo que me parece que é a dúvida de muitas pessoas. Afinal de contas, muitas vezes o clichê da tecnologia, que é a tecnologia ao serviço do homem, parece que é o homem a serviço da tecnologia. Parece que tem uma parada meio que de escravidão de siglas que acontece às vezes na cabeça da galera. O fato da galera conseguir ter todas as especificações parece que cria uma prisão mental nela, onde ela precisa de ter aquilo, custe o que custar, mesmo que diminua sua própria experiência. Porque não conhece algumas coisas que estão um pouco à parte da publicidade. Porque a publicidade está lá para vender. A gente está aqui para te explicar. Vamos dar uma olhada nessa parada, começando com HDR. Eu acho que é um tema ótimo para que você entenda do que eu estou falando. O fato de você ter uma televisão HDR não quer dizer que sempre a melhor opção na sua vida é estar com HDR habilitado. Pô, Got, eu comprei uma televisão de 300 mil reais, ela é ultra motherfucker. Parabéns, fez um bom negócio com certeza e claramente ela vai auxiliar e aumentar a sua experiência. Mas continua não sendo obrigatório para a margem de experiência do player, porque cada jogo é um jogo, cada console é um console e existem alguns milhões, talvez não chegue a milhões, mas centenas de variáveis. Eu vou explicar algumas coisas que deixa você mais à vontade para quando você viu que, cara, tá feio, você desative. De verdade mesmo. Não é obrigado a usar e não quer dizer que você tá na melhor experiência. Vamos dar uma olhada como é que funciona HDR. HDR a gente tem HDR10, HDR10+, DubVision. A escala do 10 para o 10+, é basicamente o seu alcance de cores e do HDR10+ para o DubVision é a precisão do DubVision, se tornando, claro, óbvio, lógico, a nível de especificação tecnológica, o DubVision, entre aspas, superior a todos os outros HDR, que é a garantia da melhor experiência sem sombra de dúvidas. Não está errado. Como é que funciona a parte do HDR no desenvolvimento de um jogo?
Tudo começa com uma paradinha chamada HDRI. A gente nem chegou no HDR da sua televisão, sacou? O HDRI, ele é um mapa, tipo esse daí que você tá vendo. Isso é um mapa HDRI. Isso é usado, ou através de um CubeMap dentro de uma engine, para alta exposição de iluminação e copiar o sistema de iluminação da vida real. Se eu tenho um ambiente interno, eu uso um HDRI interno. Se eu tenho um externo, eu uso o HDRI externo na floresta, no deserto. Eu uso todos os tipos. Você pode baixar o HDRI, tem vários free, tem vários pagos. Você é um desenvolvedor, você pode criar o seu próprio HDRI. E é claro, é óbvio, lógico, através de muito conhecimento e técnicas também para conhecer isso. Depois que você fez toda essa lindeza e você naturalmente, mesmo em SDR, mesmo em REC 709, você aumentou e amplificou as cores. E aí tem uma paradinha que é a saída HDR. E aí começa a comunicação com a sua televisão. Por exemplo, na Unreal Engine 4 e 5, ela usa o Assist para fazer a saída HDR. Você pode fazer de outras maneiras. Essa não é a única maneira com que você faça. Aí ela vai pegar toda aquela exposição de luz que reflete, impacta, faz difusão direta, indireta, luz estática, e ela vai ler esse mapeamento e criar a sua saída HDR. Você pode fazer isso de maneira muito mais aprimorada, por exemplo, contratando um engenheiro da Adobe para fazer um mapeamento completo das suas cenas, propor para você, mandar para você os HDRIs e, além do mais ainda, criar aí uma saída personalizada que vai ficar lindo. O nome disso é orçamento. Vai de quem tem mais dinheiro. É claro, é óbvio, é lógico. O fato é que você sacou que eu falei do HDRI para cada ambiente. Então, jogos que têm muitos biomas, eles trabalham com vários HDRIs, várias imagens de reflexão, inflexão, várias exposições de sistemas de iluminação diferenciados. O que acontece na hora que você está trocando de levels, esses mapas vão transitando durante o desenvolvimento, através da memória, impacto nas texturas, aquela coisa linda. E é claro, é óbvio, é lógico, se o desenvolvedor, sei lá, o pessoal gosta de falar, por preguiça do desenvolvedor, manter o mesmo mapa HDRI para tudo, só vai ficar mais bonito em uns lugares, outros locais não vai ficar mais bonito, vai ter déficit também. Outra coisa é na própria transmissão de sinal. Como eu falei para vocês, um dos padrões genéricos aí da Unreal Engine é o ACES, né? Que é Academy Colors, alguma coisa, Science, é um agulho é uma especificação lá para você jogar, é tudo muito complicado, tá bom? Então, essa parada transmite para sua televisão. E aí entra os HDMIs, as resoluções e os FPS. Porque quando a gente está falando de HDR, a gente está falando de High Dynamic Range, né? Dinâmico. A cada cena, ele manda instruções através dos metadados criados pela saída da HDR, no caso da Unreal, como eu falei, o Access, e ele vai transmitindo isso para sua televisão a cada cena e modificando. Aumenta o contraste, aumenta o brilho, dá exposição de cor tal, de cor Y, de cor... E isso acontece dinamicamente. Então, quando a gente tem 120 Hz, por exemplo, sendo enviado, 120 FPS, 60 FPS, ele está enviando 60 High Dynamic Range, né? 60 HDRs, né? 60 modificações de cena. Se nós estamos a 120, são 120 modificações de cena. E isso acontece de uma maneira muito louca, porque você entra no jogo e aumenta o FPS e automaticamente isso pode mudar um pouquinho a aparência, pode ficar mais escuro, pode ficar mais claro, isso pode alternar, isso pode acontecer com televisores high-end de entrada, por quê? Porque quando você aumentou o FPS, você aumentou a largura de banda. Se você não tem HDMI 2.1, você tem HDMI 2.0, por exemplo, vai diminuir ainda mais. Com HDMI 2.1, você ainda tem uma transmissão maior. Mas mesmo assim, você pode não manter aquele nível de serviço. Ainda mais se tiver com VRR aí passando também por essa transmissão, controlando aí com a GPU e o Hertz da sua televisão. Com a LLM, o que vai aumentar ainda o nível de transporte. Você está trabalhando em Full RGB, você está trabalhando na escala de YCC 444, ou seja, o chroma de cores full, tudo isso vai aumentar a sua largura de banda e mesmo assim você pode estar com um sistema de áudio muito motherfucker e ainda aumentando ainda mais a largura de banda e tudo isso fica muito louco cada vez mais. O que vai acontecer? Há decisões que têm que serem tomadas e podem diminuir o HDR conforme você aumenta o FPS. Nesse caso, o que você vai fazer?
você vai simplesmente desativar o HDR se ele ficou muito feio. Você pode tentar regular internamente pelo jogo. Essa é só uma das variações. E você pode entender que isso varia de jogo para jogo. Então, o HDR do jogo, na verdade, ele serve para que você escolha se tá bom, se tá ruim, se dá para ficar melhor, se não dá para ficar melhor, e se não tiver bom, você desativa. As pessoas têm que começar a entender que HDR é uma configuração do ponto de vista experiência. Ele é uma especificação, mas quando você está acionando para você, é experiência, então ele passa a ser uma configuração. E você deve atender a sua experiência da maneira que for mais agradável. E variações vão ter. Ainda mais quando você coloca no modo jogo. A melhor televisão do mundo vai cair os níveis de HDR no modo jogo. Isso porque você desabilita várias funções internas e algorítmicas da televisão para que você tenha uma menor latência. E tudo isso faz com que você tenha oscilações de visualizações durante a imagem. Eu vou dar dois exemplos aqui. Em God of War Ragnarok, quando eu coloco no modo 60 destravado, cai muito a minha qualidade de luminância. Eu perco um pouco da intensidade de gama do meu HDR e acaba ficando mais escuro do que o tom que eu aprecio. O que eu faço? Eu desliguei. Uma outra coisa, no caso do Xbox, tem suporte a Dolby Vision. Dolby Vision é ótimo, mas dentro da minha experiência com Forza Horizon 5, não me adaptei ao Dolby Vision. Achei que aumentou demais a temperatura dentro do que eu queria. E ainda mais na tempestade, acabou ficando mais vermelho, porque é a temperatura acalorada do México. Ou seja, é um jogo que ele queria, o desenvolvedor, colocar mais temperatura no HDR com maior precisão, que é o Dolby Vision. Mas é a concepção do desenvolvedor artística, eu entendo, mas eu não gostei, achei que ficou uma meleca. Voltei para HDR10. Uma coisa também é o VRR. O VRR tem uma coisa que a galera não sacou ainda, que o VRR, no geral, é para um alcance de FPS destravado acima de 60 Hz. Como assim? Vamos lá então. Ah, mas tem um modo 40, calma, ali já não é o VRR que está rolando. Se o desenvolvedor mete um 30 desbloqueado, VRR pode te ajudar se ele tiver o range de 30, o que é muito difícil. Geralmente funciona no range de 60 a 120, seria o range, ou 40 a 120, que seria o melhor range para VRR. No geral, 2.1 é de 40 a 120. No caso do Xbox ainda tem FreeSync, e aí os ranges, ou seja, o range de FPS do menor e maior pode oscilar de acordo com o tipo de FreeSync. FreeSync normal, FreeSync Standard, Premium, Motherfucker Indie, então. Você tem muitas opções. Mas o que acontece, queridos, em jogos que tem travamento mesmo acima de 30, ou seja, com 60 Hz? Por default, em console, o desenvolvedor vai habilitar o V-Sync. Isso mesmo, isso está no poder do desenvolvedor. O V-Sync ele é basicamente um FreeSync, um VRR pobre. É isso, ele é um VRR mais humilde, vamos dizer assim. Ele não tem a capacidade de comunicar diretamente com a frame, mas ele faz um embromation. O que ele faz? Através de uma requisição de API do DirectX 12 ou qualquer API como Vulkan ou PGL de games, ele sabe a comunicação do sinal da televisão e ele prepara ou não um outro quadro novo para ser entregue dentro daquela definição. E ele consegue sincronizar de forma parecida, trazendo o mesmo efeito do VRR. Por definição, quando se bloqueia e trava um jogo, você limitou ele com sincronia vertical baseada em software. Ele também envolve a ligação, como eu disse, com sinais técnicos, mas ele é bem controlável do ponto de software, vamos dizer assim, ao contrário do VRR. Então, dessa forma, o jogo a 60 sempre vai estar a 60. Independente se você coloca o VRR que você tenha ou não, ele vai continuar ofertando a variação pelo V-Sync também. O que eu quero dizer com isso? Existem aparelhos de televisores e até monitores que, dependendo da resolução que você tá, que eles não entregam HDMI 2.1, eles podem desfavorecer o VRR quando você coloca 4K. Então, muita gente tem colocado em 1440p ou até 1080p para conseguir habilitar o VRR. Né? No caso, isso muito mais eu acho que no Xbox, porque essas televisões mais antigas tinham suporte a FreeSync. Então, o cara tá perdendo resolução, qualidade de imagem para jogar um jogo a 60 só em pró ao VRR. Nesse caso, você não devia fazer isso, porque você não tá ganhando absolutamente nada ou ganhando bem pouco.
né? Mas GOT, minha televisão vai 4K, 60, 120 com VRR. Então deixa ligado, você já está pronto. Se acontecer alguma coisa, se o FPS cair um pouquinho mais, não vai dar variação explícita para você, então use isso como um guarda-chuva. Quem tem, mantenha ativado. Agora, quem tem prioridades e tem que se ligar com prioridades nesses televisores, dê preferência no jogo de 60 Hz a desativar o VRR se você não tiver largura de banda para ele. Tudo isso é importante para que você tenha melhor experiência. O que eu quero dizer aqui, galera, é que as siglas são argumentos de especificação. Elas servem hoje em dia para vender muita coisa para a galera. No entanto, elas fazem parte da experiência e elas são variáveis dentro das variáveis de televisores que vocês compram, e elas são variáveis dentro da dimensão de jogos que são lançados, e elas podem ocorrer falhas, melhoras ou pioras de acordo com o jogo, com o televisor, com o patch de atualização. Você pode ter uma maior... Eu vi muitos comentários de alguns jogos que apresentaram uma latência com VRR. GOT, o que eu faço quando o jogo apresentar uma latência com VRR? Desliga o VRR. Você não vai perder a sua vida se você desligar o VRR para aquele jogo. Administrem configurações a cada jogo. Tente fazer isso, faça esse teste. Habilita, desabilita, troca o tipo de HDR, vê se fica melhor com sem. Tem televisores que tem um HDR melhor, tem televisores que não tem uma equivalência de nits profundamente real, e tudo isso vai variar a sua jogabilidade. Eu ouso, e os inquisitores da tecnologia irão me buscar hoje de madrugada a falar para você que eu já experimentei e já joguei jogos completos numa experiência de 30 quadros e não estava no modo jogo. É isso mesmo. A 30 quadros são 33,33 milissegundos o tempo entre um quadro e outro. A latência, de fato, aumenta fora do modo jogo porque a televisão vai trazer toda a sua gama algorítmica para processamento de imagem através do seu processador. No entanto, a 33,33 milissegundos pode acontecer de não ser perceptível o tempo hábil da memória da latência, a qual eu não tive. E eu subi tudo da televisão, ou seja, eu saí fora do modo jogo, subi tudo da televisão e joguei a 30 quadros. De boa. Isso não vai funcionar para todos os jogos, esquece 60, tá bom? Isso não funciona para 60. Mas alguns jogos de 30, se você quiser testar, faz o teste aí. O importante é que você use as configurações para você. Use a tecnologia para te servir. Você não é obrigado a ativar HDR nem VRR. Se deu ruim, desativa. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.